A intervenção federal já começou. Curte, compartilha, comenta, segue a gente. Não esquece de seguir para você ter mais conteúdos como esse. E aí, pessoal, se eu falar com você que a intervenção federal já começou, é isso mesmo. Deixa eu explicar para você uma coisa. Você tá vendo os noticiários aí na Record, até mesmo na Rede Globo, tá falando o seguinte, que o Exército, juntamente com a Polícia Federal, está ali invadindo alguns complexos do Alemão, por exemplo, Complexo da Maré e outros mais no Rio de Janeiro, São Paulo, Recife, algumas capitais. Alguns vídeos estão rodando aí pela plataforma aqui do Quai, até mesmo do YouTube, de tanques entrando em cidades, o Exército, caminhões e tudo mais, entrando em cidades pequenas, como Teófilo Otoni, Ipatinga, Governador Valadares, Resplendor e outras mais, né? Então deixa eu falar com você uma coisa, você que disse que não ia ver nada, e agora? Mané, né? Vamos falar assim. Pessoal, deixa eu explicar pra você. Por que o Exército está entrando primeiro nas favelas? Entrando primeiro nas comunidades. Desculpa, favela não. É uma palavra muito feia, me perdoe. Mas estão entrando primeiro na comunidade, porque nas comunidades é lá que estão os traficantes. E você lembra o que o Nove Dedos falou? O que o Nine falou, o Moluscão? Falou o seguinte, que do lado deles havia traficantes, havia bandido, havia ladrão, havia estupradores e tudo mais para enfrentar o Exército, a Marinha Aeronáutica e a Polícia Civil Militar. Tá. Então o que a Polícia Civil Militar Rodoviária Federal e juntamente com as Forças Armadas fizeram? Entraram lá no Covil das Cobras, onde estão os bandidos, e tá pegando todo mundo. Olha só que maravilha. Eles fizeram o seguinte, policiais desceram de rapel na mata, sem saberem para onde estavam indo, alguns do Exército, para não haver furo, vazamento de informações, e outros foram pela frente. Enquanto os bandidos fugiam da cidade, das comunidades para as matas, o que acontecia? O Exército já pegava, lá dentro da mata, o Exército já pegava. Cara, houve muita, infelizmente, vou falar assim, infelizmente, porque as famílias sofrem, mas mortes de alguns bandidos, né? E os bandidos já estavam falando que eles, tem até gravações de rádios, foram pegos com eles, falando que estavam sendo mortos por tiro de snipers, de fuzil e tudo mais. Então, eu não vou falar os números exatos de mortes aqui, porque nem convém, esse não é o intuito do vídeo, tá? Muitas pessoas foram presas e quando já chegavam no hospital, os bandidos que estavam presos, para não ter o risco de ter retaliações bandidos e tentativas de resgate, o Exército já estava esperando eles lá no hospital. Então tá tendo uma mega operação pelo Brasil inteiro. Isso está se chamando, dando nome, até no Jornal da Record passou há pouco, falando a intervenção federal nesses locais. Então, pessoal, se prepara, porque a qualquer momento o Exército, por exemplo, deixa eu te falar, o Exército já pediu lá em Brasília para o pessoal tirar já as barracas de comida, as barracas de venda e tudo mais, tirarem da frente dos quartéis, porque está prestes a acontecer alguma coisa. Entendeu? Mas, eles não podem falar nada. Tem algumas fotos do Bolsonaro, alguns vídeos do Bolsonaro, foto e tudo mais, do Bolsonaro olhando para relógio, o Bolsonaro deixando alguma peça de xadrez cair, simbolizando talvez ali um checkmate, né? Que como você não sabe, quando você bate uma peça na outra no xadrez, para fazer um cheque ou um mate, você tem que bater e a peça cai no tabuleiro. Então, isso está acontecendo, pessoal. Está acontecendo e a gente está pensando que o presidente está sem fazer nada. Já começou a acontecer a intervenção federal, só que ela está vindo de dentro das comunidades para fora, para os bandidos não tentarem retalhar o Exército. Você está entendendo? Porque eles vão vir, a população que são de esquerda vai se revoltar e nisso os bandidos também vão querer se revoltar. Mas aí o Exército já foi primeiro lá nesses locais que provavelmente haverá um suposto confronto da parte das pessoas que negarem e vão tentar ali, com armas e tudo mais, ir contra o Exército. E, pasmem, os bandidos que foram presos dentro de alguns carros da polícia, vazou uma foto deles fazendo isso aqui, ó. Pessoal, o negócio tá difícil, hein? Mas e aí, o que você acha? Já começou a intervenção militar e o pessoal tá dormindo e pensando que não vai acontecer nada. E aí? Começou ou não começou? O que você acha? Se prepara. Se prepara primeiro para sair da rua quando o Exército mandar. E segundo, para a retomada do nosso povo, do nosso Brasil. Bolsonaro, tamo junto. Quai, seu app de vídeos curtos.